Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença para receber a Tua palavra através do Teu Santo Espírito. Como todos que vêm aqui, também sou um instrumento da Tua vontade para ser usado por Ti conforme a Tua vontade. Nada o homem pode fazer se o Senhor não abençoar. Nada o homem pode plantar e colher se o Senhor não abençoar a terra. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoe-me para que, assim como o Senhor falou comigo, possa compartilhar, e assim eu sei que o Senhor ensinará ao Teu povo a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Quero abrir a palavra em Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Pode sentar, amada igreja. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. O título dessa mensagem é melhor dizer e fazer. O Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho na sequência, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Capítulo 2, versículos de 1 a 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado um ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Aleluia. Jesus retornava para casa. Não é certo que ele retornava para a casa de seus pais. Pode ser que ele estivesse retornando para a casa de Simão Pedro. A verdade é que Jesus nasceu em Belém, foi para o Egito, ainda bebê com os pais para fugir de Herodes, retornou um tempo depois e foi orientado pelo Senhor a ir para a Galileia. E assim se criou em Nazaré, para que se cumprisse a palavra, o Nazareno, entre muitas profecias. Porém, Nazaré é próximo de Cafarnaum também. Então, em muitas vezes Jesus esteve em Cafarnaum. E acreditam os teólogos que ali era um ponto de referência para ele. Por isso o termo que Jesus voltava para casa de suas andanças evangelísticas, né? Mas, detalhe, é somente um detalhe. Em Lucas não é afirmado nada, não é dito onde ele estava, só que ele ensinava. Mas em Marcos e Mateus diz que ele retorna. Em Mateus é dito que ele vai para a sua própria cidade. Detalhe, a verdade é que Jesus estava na região de Cafarnaum e ensinava a palavra como ele fazia todo o tempo. E naquele momento veio o paralítico para ele, trazido por 4 homens que ajudaram esse homem que queria ser curado por Jesus. Se ele não queria, os 4 queriam. A verdade é que existem muitas passagens, muitas pregações a respeito disso, muitas intitulando sobre a fé desses 4 homens, outra falando sobre a fé deste homem
paralítico. Outras dizendo sobre a dificuldade de introdução, como eles fizeram e usaram de perseverança. Outros ainda falando da unidade desses 4 homens que se empenharam, como aqui também a gente se empenhou pela Cidinha, e como a gente se empenha por tantos outros irmãos, pela família, pelos conhecidos, por aqueles que Deus coloca no nosso coração. É interessante isso. Tem muita coisa a respeito dessa palavra que já foi dita, né? Sobre a criatividade deles frente à dificuldade de não transpor a multidão, e a multidão muitas vezes é comparada com as dificuldades da vida. Então eles tiveram que ir por um outro caminho para conseguir chegar até Jesus, como se isso dependesse da força deles. Mas houve um empenho, não podemos negar. E também sobre a presumida incompreensão dessa própria multidão que não abriu frente para que esse paralítico chegasse até o Senhor. Enfim, há muitas coisas a falar a respeito disso. Mas o que eu queria ressaltar hoje, que o Senhor me chama a atenção, é sobre 2 frases. Perdoados estão os teus pecados. Toma teu leito, levanta-te. Eu estou mandando, toma teu leito e vai para casa. É claro que ali é interessante ver como essa passagem retrata o que o homem pensa a respeito do homem e o que Deus pensa a respeito do homem. Ali, a passagem aqui, ela traz, Marcos conta sobre o poder de Deus através de Jesus, curando aquela pessoa. Ou seja, a visão do homem para o homem. Quando estamos lendo a passagem, vemos todo o esforço desses homens em levar esse paralítico para que Jesus curasse. Ou seja, a ênfase aí é a cura. Mas, de forma surpreendente, ele é colocado aos pés de Jesus, e assim também todo homem que quer receber de Deus algo tem que se colocar aos pés de Deus. E a palavra diz que a terra é o estrado dos seus pés. Em muitas passagens bíblicas, todas as nações são um pequeno pingo de água nesse dedo que está prestes a cair do balde. E aí a gente vai vendo a magnitude e o tamanho e o poder de Deus frente a tudo que é criado. E não obstante isso, Deus tem tanto amor e tanto cuidado e tanto zelo com detalhes de cada ser humano que a nossa cabeça não pode compreender. Mas a verdade é que o paralítico é colocado aos pés de Jesus. Abre-se uma brecha no eirado, no telhado, e ele é descido no local onde ele estava. E Jesus, vendo-lhes a fé de todos, os 4 e mais aquele paralítico, ele diz ao que mais necessita naquele momento, o paralítico: estão perdoados os teus pecados. Ele não diz: levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Ele surpreende todos que estão ali, porque, mas à vista do homem, o mais importante é a cura. E não é pecado isso, porque se você quer cura, seja física, seja espiritual, seja psicológica, seja o que for, é Jesus quem pode te dar. Realmente, é Deus que tem todo o poder, e Ele manifesta esse poder através do seu Filho. E Ele diz: estão perdoados os teus pecados. E os escribas ficam aterrorizados, porque no zelo que eles tinham com a palavra naquele momento cultural, naquele momento de sociedade, em que Israel já tinha sofrido com tanta idolatria, já tinha ficado cativo 70 anos na Babilônia. Então o movimento farisaico, depois de muitos conflitos, depois do exílio babilônico, Israel enfrentou muitas guerras civis ali, para determinar que a idolatria caísse fora de Israel, porque assim Deus tinha determinado. Se você se aliar a esse povo, se você se aliar a esses costumes, a essas práticas, você vai se perder, você vai se prostituir. Então o movimento farisaico, os escribas, também não era ali só para acusar e para condenar, mas era para poder dar um saneamento nessa sociedade judaica, para que ela também pudesse andar dentro dos trilhos, porque ela não conseguia, assim como nós também não conseguimos andar nos trilhos, se o Espírito Santo não nos dirigir, se Ele não nos alertar, se Ele não nos corrigir, se Ele não nos ensinar.
Essa é a missão do Consolador: ensinar, fazer-vos lembrar de tudo o que vos tenho dito, disse Jesus, e testemunhar da minha verdade. E assim era naquele momento Jesus falando: estão perdoados os teus pecados. Então os escribas, à primeira vista, parece que estão ali tentando uma conspiração contra Jesus. Talvez muitos estivessem mesmo, porque em uma tradução aqui diz assim, Jesus diz: por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Em Marcos, né? Mas há uma tradução aqui que diz também, que ele diz assim: por que cogitais o mal em vosso coração? Então Jesus foi claro: vocês só não estão tentando trazer um saneamento à palavra, mas estão também tentando desfocar a verdade. Algumas passagens de Isaías que diz assim, eles se baseiam nisso, os fariseus e os escribas. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, é o Senhor dizendo, através do profeta Isaías. Quem sara, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Em Salmo 103 ele diz assim, o Senhor: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 130, 3 e 4 diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. Então, e os escribas também se baseavam em 24:16, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento. Então eles ficaram preocupados com aquela afirmativa. Porém Jesus traz um dilema a eles, como traz um dilema a todos nós também. Ele diz: o que é mais fácil? Perdoados estão os teus pecados? Ou toma o teu leito e anda? Em seguida ele prossegue, dizendo: para que saibais. Versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, toma teu leito e vai para a tua casa. Você está claro? Ele chama a condição de Filho do Homem para ele. Ele cumpre Daniel 7. Em Daniel 7 está escrito assim, só para relembrar, Daniel 7, 13 e 14 tem uma visão, profeta Daniel, em que é dito assim: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus Todo-Poderoso. E foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Porém, Jesus chama essa condição de Filho do Homem, porque Ele é o Filho do Homem. Mas mesmo assim, Ele, sabendo do zelo dos escribas e dos fariseus, e da maldade daqueles que não estavam preocupados somente com o zelo da palavra, mas tentavam contra Jesus para tentar colocar ele como um feiticeiro e um falso profeta, ele mesmo fez assim, no versículo 11, melhor, no 10 mesmo: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus prova ser ele o Filho de Deus por palavras e por ação. É melhor dizer que fazer. Então, o Senhor diz que Ele é o Filho do Homem, por isso Ele pode perdoar, mas Ele também traz a cura e a regeneração que o homem precisa, se todos se colocarem aos pés dele, se todos adorarem somente o Deus Todo-Poderoso,
e ao seu Filho que veio para salvar aquele que estava perdido. Se Jesus só dissesse, estão perdoados os seus pecados, vamos analisar humanamente? Tudo bem, ele diz, está perdoado. O homem está deitado ali. Tudo bem, é uma situação do homem com Deus. Deus perdoa, mas não estamos vendo nada acontecer. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te determino, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Diante de todo o povoado que conhecia aquele paralítico, todos tiveram testemunho de que Deus funciona. E assim, todo aquele que escuta você falando a respeito de Jesus, que tem dúvida, que não crê, ou até que zomba, traga-lhes um dilema. Coloque esse dilema. Tudo bem, se você tem dúvida, por que você não tenta? Por que você não vai até Jesus e coloca os pés dele? Senhor, se o Senhor é quem o Senhor diz ser, me ajuda. Deus quer funcionar e acontecer na vida de todos nós, o tempo todo. Deus quer que nós falemos disso, como estamos aqui compartilhando a palavra, para que aqueles que ouçam entendam que se você não se colocar aos pés dele, não vai acontecer, porque você estará vivendo da forma como você sempre viveu, dentro do seu próprio entendimento. E o que a palavra diz? Não se estribe no vosso entendimento, antes reconhece a Deus nas suas veredas, nas suas intenções, nos seus projetos, nos seus planos, e Ele te dará o sucesso, Ele te dará a vitória, Ele te dará a libertação, Ele te dará a cura, Ele te dará a salvação, seja lá do que for. Mas o mais importante aqui, na visão do homem, o mais importante era que o paralítico fosse curado. Mas na visão de Deus, o que Deus mais está preocupado é que o homem encontre reconciliação com Ele, encontre perdão dos seus pecados, seja lá qual for, seja em que esfera for. Por isso que Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Então ele estava paralítico porque ele tinha cometido pecado. Isso não é dito. A verdade é que a vida humana, por si só, pela natureza humana decaída, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Podemos nascer paralíticos, cegos, surdos, mudos, mas podemos adquirir isso em algum acidente, em algum percurso da vida, como muitos adquirem, infelizmente. Não é a vontade do Senhor, mas acontece. Temos visto os acontecimentos aí na nossa sociedade há poucos dias. Não é a vontade do Senhor que tudo isso aconteça, mas estamos numa vida humana sujeito às intempéries da vida, do tempo, das condições. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer restaurar tudo para que o Éden volte, mas isso não aconteceu ainda. Estamos num processo. Por isso que Jesus vem, perdoados estão os teus pecados. Mas como? Peraí, o que está acontecendo? Depois ele fala, para que você saiba que eu sou filho do homem, levanta e vai. A orientação, ele pega a sua cama, sua esteira, seja lá o que for no momento que o trouxe ali carregado, e vai para casa. E nesse momento ele não teve dificuldade de abrir caminho pela multidão. Quando ele veio, ele não conseguiu entrar, mas agora ele saiu. Porque todo aquele que recebe de Deus a salvação, todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vai conseguir transpor a multidão que for. Ele vai conseguir transpor tudo aquilo que ele não conseguia antes. Talvez nem tudo aconteça de uma vez, e é melhor que não seja assim. Quando o povo do Egito foi tirado, o povo de Israel foi tirado do Egito, o que Deus falou? Não vai por esse caminho, contorna para o outro lado, porque ele vendo as dificuldades, eles não vão aguentar, eles vão desistir. Havia problemas ali. Deus sabe que nós, como seres humanos, somos tendenciosos a desistir, a desanimar, a cansar, porque é a condição humana. Por isso que Ele não nos dá tudo de uma vez. É interessante que o testemunho do povo foi claro. Sabe as três coisas que o povo viu e testemunhou a respeito de Deus?
Eu até anotei aqui. As 3 reações do povo quando Jesus disse: eu te mando, levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. Vamos ver o que eles falaram no final. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o versículo 11, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. 3 reações no mesmo momento desse povo. Todos se admiraram, pois conheceram algo extraordinário havia ocorrido. Eles reconheceram isso. Algo extraordinário aqui aconteceu. E esse extraordinário que aconteceu não é coisa de homem, é o poder de Deus. E uma terceira reação: isso nunca ocorreu. Então, 3 situações que determinam o poder de Deus e a autoridade que Deus deu a Jesus Cristo para reinar na terra, mesmo naquela condição de homem. Algo extraordinário, havia o poder de Deus envolvido nisso, e nunca ninguém fez o que esse homem fez. Não era o primeiro milagre de Jesus. Jesus já havia feito vários milagres. Por isso que em algumas traduções, os escribas e fariseus arrazoavam o porquê que Jesus falava assim. Em outras diz assim: cogitavam o mal. Então eles não são isentos de culpa também. Não havia só uma preocupação em cuidar da palavra, mas sim em conspirar contra Jesus. Por isso que Jesus foi categórico na palavra, se baseou nas escrituras, mas provou na prática. Por isso que é melhor dizer e fazer. Por isso que temos que ponderar sobre nossas atitudes como filhos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus, porque as pessoas estão nos vendo e elas esperam algo diferente de nós. E esperam até que nós usamos do modelo quando erramos e reconhecemos o erro. Porque aí se prova a humildade do servo que serve a Deus. O que a passagem bíblica nos ensina? Ela mostra, Marcos mostra aqui que a divindade de Cristo é inerente a Ele. Mostra também que Ele tem autoridade que Deus lhe deu, conferida lá nas Escrituras, porque até então os Evangelhos e o Novo Testamento não era escrito. Então Ele cumpria as Escrituras muito bem. Ele tinha poder para isso. E também que Jesus era o Messias, o Filho do Homem, que viria redimir o seu povo e todo aquele que tivesse fé nele. Isso fica claro, porque senão todo ser humano, se só servir a Deus pelo bem que ele faz, ele se torna interesseiro. E isso é uma tendência normal em nós como seres humanos. Nós, pela luta da sobrevivência, entre aspas, luta pela sobrevivência, nós buscamos aquilo que é mais importante para nós. Então é claro, nós queremos em Deus salvar, queremos cura, queremos sucesso, queremos bem-estar, queremos uma situação financeira estável, um bom emprego. Não é pecado querer tudo isso. Mas Jesus pede assim: será que isso é o mais importante mesmo? Será que o mais importante é fazer você andar porque você está travado e aleijado no seu pensamento e você não consegue vencer aquela barreira naquela área específica? E na verdade o que eu quero de você é que você reconheça que você não está fazendo certo, que você peça perdão a mim para que eu possa reestruturar a sua mente e seu coração, para que aí depois eu te cure daquilo que você não consegue fazer. Porque senão, como seres humanos, a gente vai buscar bem-estar para o nosso corpo humano. Não é errado. Mas, o que ele diz? Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que ele curou primeiro o aleijado dos seus pecados. Para que Mateus 10, 28 se cumprisse. Você tem que temer aquele que pode colocar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Não tema aquele que pode contra o teu corpo, mas sim aquele que é Deus. E Deus é misericordioso, Ele não quer que você se perca, Ele quer que você se salve, Ele quer que você fique com Ele, Ele quer que você busque as coisas lá do alto, para que assim
Você que se encontra aleijado, ou eu que me encontro aleijado em alguma área, que eu não consigo andar naquela área, eu não consigo vencer, buscando ao Senhor e as suas coisas, eu possa sentir que, opa, agora eu estou conseguindo andar. Porque agora eu entendi o que Deus quer para mim, de que forma Ele quer para mim e como Ele quer para mim. Então eu vou cumprir. Então eu vou dizer. E aí eu vou conseguir fazer. Amém? Amém. Queria se levantar, a igreja, por favor, para que nós oremos. Pai, eu sei que o Senhor sempre quer nos ajudar nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades. E tem coisas que ainda não conseguimos andar, como o aleijado não conseguia. E talvez o Senhor até não queira isso no momento, porque nós não estamos preparados para andar nessa situação, nesse caminho, nessa condição. Mas nós precisamos que o Senhor nos perdoe a cada dia e que o Teu Santo Espírito nos ensine como o Senhor quer que nós pensemos, como o Senhor quer que nós nos preparemos, como o Senhor quer que nós trabalhemos a respeito das Tuas verdades, para que realmente elas cada vez mais transformem a nossa maneira de agir, de pensar, nossa maneira de falar as coisas, porque assim, Pai, nós conseguiremos também, consequentemente, bom êxito na vida humana. Ela não é a principal é o que o Senhor ainda está para proporcionar para nós, quando o Senhor vier. Mas enquanto estamos aqui, precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que nós, através do Teu Santo Espírito, possamos reconhecer as nossas falhas cada vez mais e reconhecer que nós precisamos estar aos Teus pés como aquele paralítico estava. E com fé, porque sem fé é impossível Te agradar, consigamos realmente o perdão dos nossos pecados. Consigamos aí sim levantar, tomar o nosso leito, tudo aquilo que precisamos e seguir ao Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai, para que encontremos e para que as pessoas que estão à nossa volta vejam que vale a pena realmente Te servir, que vale a pena ser o Teu filho, salvo por Ti, no nome de Jesus.